aspecto que é preciso desmontar, e não só apenas por parte dos trabalhadores da administração pública, é preciso por parte, nomeadamente, dos comunistas. Quer dizer, o governo, para atacar a administração pública, e a administração pública tem que ser vista não só em termos uma questão fundamental dos trabalhadores, não há dúvida, mas também a gente tem que pensar na administração pública como um instrumento importante da produção de serviços públicos essenciais à população. Quando a administração pública está a ser atacada, e, por exemplo, vocês vejam o efeito desta terceira alteração no Estatuto da Aposentação. Uma série de médicos pediram a aposentação. O que é que isto significa na prática? Cada médico que sai, são 2.000 portugueses que ficam sem assistência médica. Não se esqueçam disso. Portanto, isto não é só em termos das pessoas, dos trabalhadores da administração pública que estão atingidos, mas também dos efeitos na população. E o que é que isto? Em relação à coisa, o Serviço Nacional de Saúde diz em relação aos outros serviços que são importantes. Por exemplo, esta quebra, este escalado nas receitas fiscais, também resulta deste ataque à administração pública e à administração fiscal. Há menos trabalhadores, há menos capacidade para ir às empresas para investigar, portanto as empresas deixam de pagar, há menos receitas, depois vão buscar sempre o mesmo lado, que é aos trabalhadores e aos salários dos trabalhadores. Portanto, nós temos que ligar estas coisas. E se nós analisarmos a situação na administração pública, só para vos dar alguns dados, por exemplo, eu peguei nos dados das remunerações. 2005, ano em que entra o Sócrates entra o governo de Sócrates. E atualmente, por exemplo, em 2005, as remunerações da administração pública representavam 20% das despesas totais do Estado. Em 2010, apenas 13%. 13% baixaram. Vocês vejam, isto significa, se continuassem a representar os 20%, representaria mais 4.500 milhões de euros que deixaram-se de pagar a trabalhadores. Por isso congelaram os salários. Desde 2010, na prática, os salários têm crescido muito menos que a inflação. Portanto, tem havido uma diminuição de preços. Mas enquanto se verifica isso, o que é que a gente nota? Vocês vejam. Isto tem que ser articulado para a gente perceber bem como é que é a opção de classe, como é que isto funciona em termos de classe. Por exemplo, vocês olhem, a receita fiscal que o Estado perde devido a benefícios concedidos às empresas. Por exemplo, fala-se muito em crise, mas os benefícios fiscais concedidos determinam uma perda de receita fiscal para o Estado. Ora bem, entre 2009 e 2010, num período de crise, a perda se mantém nos trabalhadores, mas a despesa fiscal, a receita perdida, aumenta de 2.400 milhões de euros para 2.536 milhões de euros. Quer dizer, fala-se tanto em sacrifícios, mas para dar benefícios fiscais há sempre capacidade. Por exemplo, vocês vejam que o nível de receitas fiscais perdido devido a benefícios fiscais e neste período do Sócrates, de 2005 a 2010, perderam-se em benefícios fiscais 15.600 milhões de euros. 15.600 milhões de euros. E 11 mil milhões é beneficiar as empresas. 11 mil milhões é beneficiar as empresas. Quer dizer, continuam-se a dar benefícios fiscais. E depois tem que se ir buscar outro sítio, não é? Aperta-se em relação aos trabalhadores, atualiza-se os escalões de IRS apenas 0,7%, portanto, qualquer aumento superior determina o aumento da taxa que passa para o escalão superior. É tudo isto. E, ao mesmo tempo, eu vou ao orçamento do Estado e vejo, para a aquisição de serviços em empresas privadas, nós temos lá, vocês vejam, 2.306 milhões de euros para 2010. Não há dinheiro para salários, mas há 2.306 milhões para a aquisição de serviços em empresas privadas cá fora. E não é só isso, a gente depois agora, olha, faz parcerias, aquelas fabulosas parcerias público-privadas. Vocês vejam, que fui ao orçamento, ao relatório do orçamento, e só para terminar, para não vos encher mais o número. Então, para pagar a privada, essas condições, rodoviárias e outras na saúde, já estão orçamentadas. Eles perderam logo, e congelam essa parte, até 2027, 21.470 milhões de euros. Quer dizer, não há dinheiro para salário. Não há dinheiro para dar para dar subsídios de emprego a todos os empregados. Mas há dinheiro para isto. Há os 9.100 milhões
para apoiar a banca em 2010, está lá no orçamento. Há este dinheiro já previsto até 2007 para pagar a concessões rodoviárias e outras. Vocês sabem quem tem essas concessões, são grandes grupos económicos, não é? Mantém-se os benefícios fiscais às empresas que só em 2010 vão custar 1.600 milhões de euros e depois há uma verba para a aquisição de privados. Depois reduz os salários, depois atualizam-se os escalões do IRS que atingiu os trabalhadores, 0,7, não é nada. Estão a ver? Aqui, a gente articulando estes números todos, a gente começa a tornar claro a opção de classe e a subordinação do poder político ao poder económico. Era isto que eu queria dizer. Muito bem. Então, aqui é como é que nós respondemos a esta questão? Para garantir a competitividade da economia nacional, ser necessário baixar o salário. Eu estou farto de ouvir isto. Não é? Estou farto de ouvir isto no café, dos meus amigos. Não é? E deixem-me dar-lhes a minha experiência pessoal. Eu, depois de um triste período em que fui funcionário público, neste momento a minha profissão é basicamente aturar ricos. Vendi-me ao caminho. E tenho estas duas experiências para vos contar. Muito rapidamente. Ricos. Tenho estas duas experiências para vos contar. Primeiro, uma fábrica que a Sonai queria reinstalar, está a mudar de sítio, não é? Que eu estive a acompanhar e que uma fábrica de vidro de embalagem, 51% do custo é gás natural. 12%, 12 e tal por cento, eu não me lembro bem do número rigoroso, são salário. 12 e tal por cento são salário. Pronto. Acho que não chegava aos 13. Já foi há um tempo. Se não for, pronto. Ora bem, uma atualização salarial aqui, nesta fábrica, quase não tem peso. Tem mais peso o que o Grupo Sonai ganha por ser acionista da empresa que lhe vende o gás natural. Não é? Ou por ser acionista da Brisa, porque um dos fatores de custo mais importante de vidro de embalagem é o custo de transporte. Não é? Pronto. Porque deve ser uma coisa muito barata que depois é deitada fora. Não é? Ora, se o vidro de embalagem sai por autoestrada, há um custo acrescido. Não é? Mas eles têm cota na Brisa, portanto vão buscá-lo por aí. Não é? Portanto, este é um exemplo com que eu contactei, dos múltiplos com que eu contactei ao longo dos últimos anos, que mostram que, de facto, o peso dos salários não é nunca, do que eu tenho visto, o fator mais importante. A segunda questão é que, quando a direita diz que é preciso baixar os salários, diz isto e pensa outra coisa. O que está a pensar é preciso baixar os salários das pessoas que ganham menos. Porque eu tenho vários clientes no Algarve, numa outra área, que fazem gestão de uma coisa que está muito na moda, hotel, Campo Golfo e alojamento turístico. Não é? E um gringo, eu não conheço um gringo, um responsável do Campo Golfo que ganha menos de 5.000 euros por mês. Não é? E o brasileiro que está à porta, que serve de porteiro, às vezes ganha menos do ordenado mínimo, que às vezes nem sequer é brasileiro, que faz. Pronto. E, portanto, é também nesta diferença, não é, que se pode ir. Se eu fosse dono de uma empresa e se os salários fossem realmente uma coisa crítica, não pagava 5.000 euros ao responsável do Campo Golfo, pagava menos, não é? Pronto. Isto, obviamente, se calhar não se pode generalizar, mas esta é a minha experiência pessoal. Houve umas duas questões que falam já. Do que eu sinto é que os dois grandes problemas de competitividade da economia portuguesa são: dificuldades tremendas de licenciamento de qualquer atividade económica. Eu também já tenho tido alguns contactos com a Espanha e o período que um investidor demora a licenciar o que quer que seja é incomparavelmente menor. Mas estamos a falar de um período de um mês para um período de um ano. Cá? Em Espanha.